Aqui nos nossos estúdios, o editor de internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli. Marcelo, bem-vindo. Hoje é um dia histórico porque há 70 anos os britânicos não acompanhavam uma cerimônia como essa. O que você espera? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado aqui pelo espaço. É claro que a gente usa muito comumente essa expressão, né? Um dia histórico, um fato histórico, mas aqui nós não estamos tratando de nenhum pleonasmo, é um fato. Como o Tiago adiantou, é uma cerimônia que os britânicos e o resto do mundo não assiste há 70 anos. E eu fiz uma conta muito rasa, olha que curiosidade. Mais de 70% da população mundial tem menos de 70 anos. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas que moram nesse planeta tem uma referência da monarquia britânica com a Rainha Elizabeth. E pela primeira vez, então, em 7 décadas, a gente vai ver um rei. E é um fato histórico também, porque Charles tem filhos e netos no masculino, ou seja, começa agora uma longa linhagem de reis. Então, talvez, se não acontecer nada que mude os rumos da história, estamos falando aí de pelo menos um século com reis no poder da monarquia britânica. Então, são muitas diferenças. É claro que quando a gente olha para a cerimônia agora, a gente remete às imagens de 1953, quando Elizabeth II, ainda muito jovem, na casa dos 20 anos, estava sendo coroada. As comparações, claro, o ritual é o mesmo, mas as medidas são completamente diferentes. Há hoje 2.000 convidados dentro da abadia. Em 1953, eram 8.251. A festa ela foi muito mais reduzida. Por questões de segurança, Londres não é mais a mesma cidade, então há um impacto no trânsito e, principalmente, houve no século XXI um verbete que era muito menos comum, então, em 1950, na década de 50, que é o terrorismo. Existe um enorme efetivo policial, as Forças Armadas mobilizadas por questões de segurança. Então, uma festa mais enxuta garante mais segurança e menos impacto aos cidadãos britânicos. Mas também tem uma questão da personalidade do agora rei coroado Charles III. Ele quer estar mais próximo do público, mais próximo dos convidados. Então, essa festa um pouquinho mais enxuta, ela garante que Charles consiga receber as delegações internacionais. A exemplo de como ele fez ontem com o presidente Lula e outros chefes de Estado, em que ele conseguiu cumprimentar essas pessoas pessoalmente. A gente está vendo aí imagens de outros pontos de Londres, a gente entende que existe um enorme efetivo de segurança, há barreiras colocando ali identificação das pessoas. Ali um pouquinho afastado, um pouquinho atrás, os ex-primeiros ministros. Gordon Brown, que entra, David Cameron está atrás dele, David Cameron que tem aí um asterisco na história contemporânea britânica, é ele que autorizou o plebiscito do Brexit, que levou então à saída do Reino Unido da União Europeia. A gente tem visto então outros notáveis chegando, sendo cumprimentados pelos líderes da igreja. Estou usando no plural porque existe o arcebispo da Cantuária, que é quem vai comandar toda essa cerimônia de cunho religioso, mas nós estamos falando de uma cerimônia de Estado. Ele que é o chefe da igreja anglicana, e tem o decano, ou seja, o chefe da abadia de Westminster. São as duas figuras da igreja anglicana mais preponderantes, mais importantes desta cerimônia. Eu quero fazer uma diferenciação para que todo mundo entenda. Rei Charles III vai ser coroado como soberano da Grã-Bretanha, do Reino Unido e de territórios adjacentes que o reconhecem como rei, e também como chefe da igreja anglicana. O decano e principalmente o arcebispo da Cantuária, eles são os líderes do clérigo. O rei, e no caso a rainha Elizabeth, não tinham funções eclesiásticas, mas são os chefes da igreja. Então, quando o Charles receber a coroa, o cetro e a orbe, que é um globo, também todo cravejado de joias raras, significa que ele estará liderando o povo, liderando os exércitos e liderando a igreja. Marcelo, apesar de ser uma cerimônia mais enxuta, como você está contando para a gente, é um evento que deve estar custando caro ao Reino Unido, que vive uma crise econômica muito grande, não é? Apesar de Charles ser muito rico, quem paga pelo evento todo? O contribuinte britânico. Mas é o seguinte, Adriana, a gente tem que fazer uma diferenciação. É claro, esse luxo, essa pompa, essa circunstância e elegância
custa muito caro para o cofre britânico. Quanto mais ou menos? Ao redor, eu fiz umas contas aproximadas com a moeda de hoje, algo em torno de 1,8 bilhão de reais por ano. Porém, é muito importante destacar a outra ponta desse mesmo eixo. A família real britânica, ela fomenta curiosidade, ela fomenta a diplomacia e ela fomenta o turismo. Vejam só, o mundo parou hoje para ver um evento, está todo mundo olhando para Londres, para pontos turísticos muito importantes. Faça um exercício imagético de quanto isso vai gerar um capital turístico, um capital moral, um capital diplomático para o Reino Unido. Na ponta do lápis, e o jornal The Time fez esta conta, isto gera para os cofres públicos anuais do Reino Unido mais de 8 bilhões de reais. Voltando na conta que eu fiz aqui, então, em números aproximados, a família real custa para os cofres britânicos a conversão aqui de quase 2 bilhões de reais por ano, mas gera 8 bilhões de reais no PIB britânico por conta deste comércio, por conta dessa curiosidade, do turismo principalmente. Então, Adriana, se por um lado custa muito, rende muito dividendos para os cofres públicos britânicos também. Ô Marcelo, e você falava dos ex-primeiros ministros, né, que também estão entrando aí na abadia de Westminster, e você falou também com muita propriedade. Em 1953 o mundo era totalmente outro, né? E quem era o primeiro-ministro britânico naquela oportunidade? Ainda Winston Churchill, né? Pois é, e estamos falando também, Tiago, que era uma Grã-Bretanha, um Reino Unido, uma Europa pós-Segunda Guerra Mundial. A guerra já havia acabado há menos de uma década, era um período de reconstrução. Churchill tinha uma enorme moral dentro e fora do Reino Unido. Depois ele perde força no partido, é retirado do poder, como as etapas do processo parlamentar. Mas a comparação, ela fica muito distante. Nós estamos falando aí de um arco de tempo de 70 anos, mas o mundo evoluiu muito. Ela foi muito importante para marcos que a monarquia até então não conhecia. Foi a primeira monarquia desde o ano de, anotem aí, 1066, que foi televisionada, por exemplo. As pessoas acompanharam pela televisão, pelo rádio e depois foram assistir os melhores momentos no cinema. Até muito por um esforço do príncipe Philip, o então marido dela, que enxergava essa comunicação como uma ponta de lança para recolocar a monarquia dentro de uma outra moral entre os britânicos. Agora, passados 70 anos, olha só a revolução de tecnologia da informação que nós tivemos. O que eu quero dizer? Nós estamos transmitindo ao vivo, passando pelo rádio e a internet. As pessoas estão interagindo pelas redes sociais, elas podem deixar mensagens para o próprio rei diretamente, assinar os livros de homenagem virtuais no mundo inteiro. Agora eu chamo a atenção para essa imagem, são os Beefeaters, né? É a guarda real que tem diferentes uniformes. Este é o mais característico de todos, tá? Aquele vermelho com o chamado chapéu de pelo de urso. Não é mais pelo de urso. Depois eles fizeram ali um exame de consciência, não são mais animais abatidos, é um pelo sintético. Mas esta é a guarda real mais tradicional, aquela que tem a cerimônia da troca da guarda. Agora, as imagens já remetem para o Palácio de Buckingham, azar de rei Charles III. A coroação foi escolhida em maio porque é a época do ano que mais tem sol no Reino Unido, principalmente em Londres, que é uma cidade acinzentada e hoje parece que está garoando. E tá aí os Beefeaters, essa é a guarda de honra, a guarda de segurança do rei. E daqui a pouco a gente vai ver outros Beefeaters. Eu estou destacando essa guarda em especial, o uniforme muito característico, porque houve a troca do uniforme. Antes, eles tinham o selo da rainha Elizabeth, então se lia R de Elizabeth Regina, em rainha em latim. Agora, os uniformes foram trocados para a insígnia de Charles III. Por enquanto, a gente está vendo aí os militares perfilados, eles têm essa roupa característica, mas eles são oficiais das Forças Armadas, da Infantaria do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. A gente vê pelas patentes nos braços esquerdos, a gente vê oficiais da Marinha. Ao todo, 5.000 homens e mulheres uniformizados vão participar da cerimônia. Não estou falando do corpo de segurança, fora todos os outros militares que foram destacados para a segurança do rei, do chefe do Estado, da população e dos convidados. Mas aí nós
nós estamos vendo a guarda perfilada para saudar o rei, que além de soberano da população, ele também é o chefe das Forças Armadas, num título absolutamente honorário, de homenagens. Então, por que eles estão aí? E agora as câmeras voltadas para a entrada principal do Palácio de Buckingham, que a qualquer momento vai sair, então, o rei entrar na carruagem e fazer esse percurso até a Abadia de Westminster.